Existe uma pergunta que todo pai divorciado faz, mas que quase nunca consegue responder de verdade. Meu filho está bem? E a resposta que você geralmente recebe é fácil. É simples. É reconfortante. Sim, ele está bem. As crianças são resilientes. Com o tempo, ele se adapta. Mas essas respostas são mentiras. Não mentiras intencionais. Não mentiras cruéis. Mas mentiras reconfortantes que nós, adultos, contamos para nós mesmos. Porque a verdade é pesada demais para carregar. A verdade é que seu filho não está ao bem. Ele está sobrevivendo. Ele está se adaptando. Ele está tentando proteger você da dor dele. Mas por dentro? Por dentro existe um furacão silencioso que ele não sabe nomear. Um medo que ele não sabe expressar. Uma dor que ele acha que precisa esconder. E o mais triste de tudo: você pode estar olhando para ele todos os dias e não estar vendo absolutamente nada do que ele realmente sente. Porque as crianças não falam sobre separação da forma que os adultos falam. Elas não sentam e conversam. Elas não expressam em palavras. Elas expressam em silêncios. Em comportamentos. Em perguntas que elas não fazem. Em sorrisos que não chegam aos olhos. Hoje, este vídeo vai fazer algo que poucos têm coragem de fazer. Vai te mostrar o que realmente acontece dentro da cabeça e do coração de uma criança durante a separação dos pais. Não o que os livros dizem. Não o que a psicologia generaliza. Mas o que a criança realmente sente. E nunca consegue dizer. E eu preciso avisar, essa conversa vai doer. Vai doer porque você vai reconhecer sinais que ignorou. Vai doer porque você vai entender perguntas que seu filho nunca fez, mas sempre quis fazer. Vai doer porque você vai perceber que talvez você não tenha visto tudo. Mas essa dor é necessária. Porque só quando você vê de verdade. Só quando você para de acreditar nas mentiras reconfortantes. Você finalmente pode ajudar seu filho de verdade. Então, se você realmente quer entender o que está acontecendo. Se você está pronto para ouvir verdades que ninguém tem coragem de falar. Se você quer parar de fingir que está tudo bem. E começar a agir de verdade. Respire fundo. Porque nós vamos mergulhar fundo agora. Vamos começar pela verdade mais dura de todas. Seu filho sabe muito mais do que você pensa. Você pode ter tentado esconder as brigas. Pode ter esperado ele dormir para discutir. Pode ter falado baixo. Pode ter fechado a porta. Mas ele ouviu. Não ouviu com os ouvidos, necessariamente. Ouviu com o corpo inteiro. Ele sentiu a tensão no ar quando vocês dois estavam juntos. Ele percebeu o silêncio pesado durante o jantar. Ele notou que você não sorri mais quando o pai dele chega. Ele viu que o pai dele não te abraça mais ao sair de casa. As crianças não entendem as palavras da separação. Mas elas entendem a energia. Elas entendem quando o amor saiu de casa. Muito antes de qualquer um dos pais anunciar. E sabe o que acontece quando uma criança percebe isso? Ela não pergunta. Ela não confronta. Ela não exige explicações. Ela simplesmente silencia. E esse silêncio é a primeira forma de dor. O silêncio de quem sente, mas não entende. O silêncio de quem vê, mas não sabe nomear. O silêncio de quem percebe que algo está quebrado, mas não sabe como consertar. E dentro desse silêncio, existem perguntas. Perguntas que seu filho nunca vai fazer em voz alta. Mas que ecoam dentro dele todos os dias. Por que vocês não se amam mais? Foi por minha causa. Eu poderia ter feito algo diferente? Se eu me comportar melhor, vocês voltam. Quem vai me escolher? Onde é minha casa agora? Essas perguntas nunca saem da boca dele. Mas elas estão lá. Latejando. Corroendo.
criando feridas invisíveis. E o mais cruel? Seu filho acha que ele não pode perguntar. Porque ele vê você sofrendo. Ele vê você tentando ser forte. Ele vê você fingindo que está tudo bem. E ele, querendo te proteger. Querendo não ser mais um peso. Querendo não complicar mais as coisas. Ele engole as perguntas. Ele guarda a dor. Ele sorri quando você pergunta se ele está bem. Mas por dentro? Por dentro ele está se afogando. E aqui está algo que você precisa entender. Quando uma criança não fala sobre o que sente, não significa que ela não está sentindo. Significa apenas que ela não sabe como falar. Ou pior, que ela acha que não deve falar. Então ela expressa de outras formas. Ela começa a ter pesadelos. Ela volta a fazer xixi na cama. Ela fica mais irritada. Ela fica mais grudenta. Ela não quer ir para a escola. Ela não quer que você saia de perto. Ou faz o contrário. Ela se fecha completamente. Ela para de pedir atenção. Ela vira criança ou fácil. A criança que não dá trabalho. A criança que você olha e pensa, pelo menos ela está bem. Mas ela não está bem. Ela só aprendeu que expressar dor complica ainda mais a vida dos adultos. Então ela decidiu calar. E esse silêncio? Esse silêncio que você interpreta como resiliência. Na verdade é medo. Medo de perder você também. Medo de ser abandonado. Medo de que, se ele expressar o que sente, você não aguente. Então, antes de você continuar dizendo para si mesmo que seu filho está bem, antes de você acreditar que as crianças o superam rápido, antes de você seguir em frente achando que fez tudo certo, pare. E pergunte: eu realmente estou vendo meu filho? Eu estou ouvindo o que ele não está dizendo? Eu estou percebendo os sinais que ele está enviando? De formas que não são palavras. Porque o silêncio dele não é paz. É um grito abafado. E se você não aprender a ouvir esse grito, ele vai ecoar dentro do seu filho pelo resto da vida. Agora que você entende o silêncio, vamos para algo ainda mais difícil. Vamos falar sobre a culpa que seu filho carrega. Sem que você saiba. Aqui está algo que vai te chocar. Seu filho acha que a separação é culpa dele. Não importa quantas vezes você disse que não é. Não importa quantas vezes você explicou que é coisa de adulto. Não importa quantas vezes você garantiu que vocês dois ainda o amam. Ele não acredita. Porque a mente de uma criança não funciona como a mente de um adulto. Um adulto consegue entender complexidade. Consegue entender que relacionamentos terminam por incompatibilidade. Consegue entender que o amor entre pais e filhos é diferente do amor entre casais. Mas uma criança? Uma criança pensa em causa e efeito. Se eu não tivesse chorado tanto aquela noite. Se eu tivesse tirado notas melhores. Se eu não tivesse pedido aquele brinquedo caro. Se eu fosse mais comportado. Se eu fosse mais quieto. Se eu fosse diferente. Talvez vocês ainda estariam juntos. Essa é a lógica cruel que habita a cabeça de uma criança. Durante a separação dos pais. E o pior. Essa culpa não surge de uma conversa. Não surge de alguém culpando ela diretamente. Ela surge de fragmentos. Um fragmento de uma briga que ela ouviu onde seu nome foi mencionado. Você nunca tem tempo para mim porque está sempre com a criança. Um fragmento de uma conversa tensa sobre dinheiro. As coisas estariam mais fáceis se não tivéssemos tantas despesas. Um fragmento de cansaço que ela percebeu no seu rosto. A mamãe está sempre cansada. Será que é por minha causa? Esses fragmentos se juntam dentro da cabeça dela. E formam uma narrativa. Uma narrativa distorcida. Mas que para ela faz todo sentido. Eu sou o problema. E quando uma criança internaliza essa culpa, ela não apenas sofre. Ela se transforma.
Ela vira a criança perfeita. A criança que nunca reclama. A criança que nunca pede nada. A criança que sorri mesmo quando está triste. A criança que cuida dos pais emocionalmente. Ela inverte os papéis. Ao invés de ser cuidada, ela passa a cuidar. Ao invés de expressar suas necessidades, ela esconde. Ao invés de viver como criança, ela vira um pequeno adulto. E você, olhando de fora, pode até pensar: nossa, meu filho amadureceu. Que orgulho! Mas esse não é amadurecimento. Isso é sobrevivência. É uma criança tentando se tornar tão pequena, tão invisível, tão fácil, que talvez os pais não se separem por causa dela. E quando a separação já aconteceu, a culpa não vai embora. Ela apenas muda de forma. Agora a criança pensa: se eu for perfeita com o papai, talvez ele volte. Se eu não reclamar com a mamãe, talvez ela não fique mais triste. Se eu não der trabalho, talvez eles se reconciliem. E ela passa a viver na ponta dos pés, medindo cada palavra, controlando cada emoção, tentando ser o elo que mantém os pedaços juntos. Mas aqui está a verdade que ela não sabe. Ela nunca foi o problema. Ela nunca teve o poder de destruir o relacionamento dos pais. E ela nunca terá o poder de consertá-lo. Mas enquanto ninguém disser isso para ela, de verdade, olhando nos olhos dela, repetindo quantas vezes for necessário, ela vai continuar carregando uma culpa que nunca foi dela. E essa culpa vai crescer com ela. Vai virar insegurança. Vai virar medo de abandono. Vai virar necessidade de aprovação constante. Vai virar dificuldade de confiar. Vai virar relacionamentos tóxicos na vida adulta. Porque uma criança que cresce achando que é responsável pela felicidade dos pais vira um adulto que acha que é responsável pela felicidade de todo mundo, menos pela própria. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, repita, repita, repita. Uma vez não é suficiente. 10 vezes não é suficiente. Você precisa dizer para o seu filho, todos os dias se necessário: isso não é culpa sua. Você não causou isso. Você não pode consertar isso. Você só precisa ser criança. Segundo, observe os sinais de culpa oculta. Seu filho está sendo perfeito demais? Está evitando pedir coisas? Está sempre preocupado se você está bem? Está tentando agradar os dois pais o tempo todo? Esses não são sinais de amadurecimento. São sinais de culpa. Terceiro, liberte seu filho do papel de mediador. Não use seu filho como mensageiro entre você e seu ex. Não faça seu filho escolher lados. Não deixe seu filho sentir que ele precisa cuidar de você emocionalmente. Porque toda vez que você faz isso, você reforça a culpa dele. Você reforça a ideia de que ele é responsável pelo bem-estar dos adultos. E isso destrói a infância dele. Seu filho não precisa ser forte. Ele precisa ser criança. E só você pode dar essa permissão a ele. Agora, vamos para o último bloco. O mais importante de todos. Depois de tudo o que conversamos. Depois de entender o silêncio. Depois de reconhecer a culpa. Você deve estar se perguntando: o que eu faço agora? E a resposta não é complexa. Não exige fórmulas. Não exige perfeição. A resposta é simples, mas exige algo muito mais difícil. Presença verdadeira. Seu filho não precisa que você finja que está tudo bem. Ele precisa que você seja honesto. Ele não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja presente. Ele não precisa que você tenha todas as respostas. Ele precisa que você ouça as perguntas dele, mesmo as que não são ditas em voz alta. Então, como você faz isso na prática? Primeiro, crie espaço para a verdade. Sente com seu filho. Olhe nos olhos dele. E diga:
Eu sei que está difícil. Eu sei que você está sentindo muita coisa. E eu quero que você saiba que pode me contar tudo. Pode ficar bravo comigo. Pode ficar triste. Pode me fazer perguntas difíceis. Eu vou ouvir. E eu vou estar aqui. Segundo, valide os sentimentos dele. Quando ele disser que está com raiva, e não diga ou não fica assim. Quando ele disser que está triste, e não diga ou você vai superar. Quando ele disser que está com medo, e não diga ou não precisa ter medo. Apenas ouça. Apenas abrace. Apenas diga, eu entendo. E está tudo bem sentir isso. Porque uma criança que aprende que seus sentimentos são válidos. É uma criança que cresce sabendo que ela é válida. Terceiro, seja consistente. Seu filho não precisa de grandes gestos. Ele precisa de pequenas certezas. Certeza de que você vai buscá-lo na hora combinada. Certeza de que você vai ligar quando prometeu. Certeza de que você não vai desaparecer. Porque neste momento, o mundo dele está caindo. E ele precisa de algo, e qualquer coisa, e que seja sólido. Seja essa solidez. Quarto, proteja seu filho do conflito adulto. Eu sei que está difícil. Eu sei que você está magoado. Eu sei que seu ex pode ter te machucado profundamente. Mas seu filho não é seu terapeuta. Seu filho não é seu aliado contra o outro pai. Seu filho não é a plateia para suas mágoas. Ele é apenas uma criança. Uma criança que ama vocês dois. Uma criança que não deveria ter que escolher lados. Então, mesmo que doa, e mesmo que seja injusto, e mesmo que seja difícil, proteja seu filho do conflito. Porque anos depois, quando ele olhar para trás, ele não vai lembrar quem estava certo ou errado. Ele vai lembrar quem o protegeu. Quem o deixou ser criança. Quem não o forçou a carregar pesos de adulto. E finalmente, perdoe-se. Você não é perfeito. Você vai errar. Você vai ter dias em que vai descontar frustração nele. Você vai ter momentos em que não vai ter paciência. E está tudo bem. Porque o que seu filho precisa não é de um pai perfeito. Ele precisa de um pai humano. Um pai que erra, mas que reconhece. Um pai que cai, mas que levanta. Um pai que está tentando. E isso já é mais do que suficiente. Seu filho vai sobreviver à separação. Isso é um fato. Mas o que vai definir como ele vai sobreviver? O que vai definir que cicatrizes ele vai carregar? O que vai definir que adulto ele vai se tornar? É você. É a forma como você escolhe lidar com isso agora. É a forma como você escolhe estar presente. É a forma como você escolhe ver além do silêncio e da culpa. Seu filho não precisa que a separação não tenha acontecido. Ele precisa que, apesar de tudo, você continue sendo o porto seguro dele. E se você fizer isso, se você realmente mostrar para ele que, mesmo quando tudo muda, o amor de pai e mãe não muda, ele vai ficar bem. Não porque a separação não doeu, mas porque ele não precisou passar por isso sozinho. Se este vídeo te tocou, se você reconheceu algo do seu filho aqui, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários como você tem conversado com seu filho sobre isso. Um abraço. E lembre-se: você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar presente.